Eu queria comentar rapidamente, assim, para informar os nossos ouvintes sobre a operação de hoje da Polícia Federal, que cumpriu mandados de busca e apreensão em endereços aqui em Brasília e mais duas cidades, né? Um dos principais alvos é um sujeito chamado Renan Silva Sena. Bom, essa investigação é contra pessoas que vivem pregando o que chamam de intervenção militar, como se isso fosse alguma coisa nova, né? Porque, afinal de contas, o presidente é capitão. Os ministros que mandam o governo são todos generais, todos generais ou oficiais das Forças Armadas. Intervenção militar, como assim, né? É uma coisa meio idiota mesmo. E esse camarada também vive pregando a prisão dos ministros do Supremo Tribunal Federal. Os outros outros mandados foram cumpridos em Uberlândia, em Minas, e Taboão da Serra, em São Paulo. Esse camarada, os outros dois investigados são Wagner Barbosa da Cunha e Anilo Anunciato Leite. Esse Renan Sena é um sujeito que foi notícia pela primeira vez quando ele agrediu enfermeiras que faziam um ato de protesto qualquer eu nem me lembro mais contra que era esse protesto, mas era um protesto de enfermeiros legítimo, absolutamente legítimo, ali na Praça dos Três Poderes. E ele exerce lá uma função meio que xerife informal da Praça dos Três Poderes. Ele fica pretendendo expulsar pessoas que ele considera que não são favoráveis ao presidente da República, fica no meio dos carros, se algum motorista se assusta, o cara está ali dirigindo, passando pela porta do Palácio Planalto. É impossível você passar pela porta do Palácio Planalto, você dá uma olhadinha, né? Você dá uma olhadinha, aquilo ali, até pela construção magnífica que é aquela obra, aquele projeto de Oscar Niemeyer. E aí, de repente, um sujeito atravessa na sua frente, alguns motoristas se assustam, reclamam, ele começa a insultar os motoristas, a ameaça bater. É um inferno essa história, né? Ele, inclusive, também esteve no grupo, segundo denúncias, que atirou fogos de artifício contra o Supremo Tribunal Federal. Enfim, o que é uma coisa que poderia ser resolvida como um crime de arruaça, né, ou de algum tipo de desordem pública, poderia ser resolvido pela Polícia Militar, pela Polícia Civil local e até pelo juiz de primeira instância. Aqui isso virou, dando dimensão a esse camarada, dimensão nacional, virou um caso do Supremo Tribunal Federal. O Supremo às vezes manda mal em algumas histórias, né? Esse caso aí definitivamente não é caso para a delegacia de polícia chefiada pelo ministro Alexandre de Moraes. Ele tem mais o que fazer, né? Só lembrando esse protesto que foi em Brasília, em frente ao Palácio do Planalto, no dia 1º de maio, era uma manifestação legítima de enfermeiros que, em silêncio, seguravam cruzes em homenagens aos mortos pela Covid-19 e pela dificuldade que eles estavam enfrentando, falta de equipamento, de material para trabalhar. Aquele foi um momento muito triste, muito difícil, né, um dos mais graves momentos da pandemia no Brasil, em que a gente estava no ápice da subida da nossa curva. Março, abril, maio e junho foi a subida. Em junho a gente alcançou o topo e lá ficou. Então, esses enfermeiros estavam fazendo esse protesto, e para quem não lembra do vídeo, que gerou muita revolta e gerou com razão, porque foi muito violento, os manifestantes que agora estão sendo investigados nesse processo que o Cláudio Humberto citou, gritam com os enfermeiros, ofendem, fazendo um escândalo, uma grosseria desnecessária. Aquela cena foi humilhante para as pessoas que estavam lá democraticamente se manifestando em silêncio, não provocaram ninguém, não... Bom, enfim, é um vídeo muito ruim. Eu espero que... Claro, entendo que não era um caso proporcional ao Supremo Tribunal Federal, que é o guardião da Constituição, né? Não é uma coisa que tinha que chegar a esse ponto, claro, mas entendi naquele momento que era um pedido de ajuda até em frente ao Palácio do Planalto, em que o presidente Jair Bolsonaro tinha passado por discursos em que chamou de gripezinha, e depois ontem na polêmica live de quinta-feira, disse que não tinha chamado de gripezinha, mas o discurso em rede, em cadeia nacional de rádio e televisão, falou gripezinha se referindo à Covid-19, por mais que se falasse de um caso pessoal, se eu pegasse com o meu histórico de atleta, mas ele usou essa palavra. Enfim,
É um caso que envolve muita polêmica. Agora, aonde vai chegar essa investigação? Difícil dizer, porque realmente não parece muito um caso de Supremo Tribunal Federal, né? Não é coisa, isso é coisa de caso de polícia, de delegacia de polícia, né? Aquela manifestação, assim, foi uma manifestação de sindicalista, né? Não se sabe nem se procediam as reclamações, mas eles têm o direito todos temos o direito de nos manifestarmos, né? Ainda mais em ordem, em silêncio, não estavam atrapalhando ninguém, simplesmente estavam lá, posando para fotos, em silêncio, ali protestando contra a falta de condições, não sei o que e tal. E a gente sabe que o Brasil gastou muito dinheiro na compra de materiais de combate à Covid-19. Mas a questão não é o mérito ou o tema, o teor do protesto. Era o fato de que aquelas pessoas tinham o direito de estar ali, né? Tanto quanto o xerifão lá, esse idiota que fica tentando espantar as pessoas, tentando de forma agressiva impedir que estejam ali. O presidente Bolsonaro ontem, né, sobre isso que a Alana falou, foi o besterol da semana, né? A sorte é que assim ninguém já não dá muita importância a isso, Pois né? é. Nos deixa um tanto quanto constrangidos, né, como brasileiros e tal. Mas o presidente teria feito. E outra coisa, qual é a utilidade disso? Por que lembrar isso, né? Foi uma das coisas tão mais tristes, mais lamentáveis que ele disse no período da pandemia. Então, assim, para que relembrar uma coisa tão ruim, né? Parece uma atitude até um tanto quanto masoquista dele. Puxa vida, faz 24 horas que ninguém bate em mim. Então, eu vou dizer aqui uma besteira novamente para ver se alguém bate em mim. É como se ele quisesse ocupar os espaços da mídia, de qualquer maneira, falando bem ou falando mal dele, né? Mas foi mais um besterol do presidente lamentável. Mas pior do que a gripezinha. Assim, mas antes eu queria dizer o seguinte: ele faria muito melhor a própria biografia, né, e também a relação que ele precisa estabelecer, precisa manter com o seu eleitorado, com a população como um todo, era fazer um meia-culpa, né? Ficaria até bonito. Eles, eu falei em algum momento que era gripezinha, mas não era, não, é uma coisa muito mais séria do que... Fazia um meia-culpa qualquer, né? Mas não, ele preferiu reiterar a bobagem, né? Mas o pior de tudo, porque esse meia-culpa do presidente faria muito bem a ele e a todos nós, né? Até porque, assim, muitos erraram como ele, né? Tem um médico famoso, que é o Drauzio Varella, que gravou um vídeo, né, fazendo uma declaração muito parecida com essa, negócio de gripezinha, não sei o quê. E depois quando ele percebeu a bobagem que tinha dito, ele corrigiu. A Organização Mundial de Saúde levou 2 semanas para reconhecer a existência de uma doença chamada Covid-19, reconhecer a epidemia, quanto mais pandemia, né? Foi um parto isso na Organização Mundial da Saúde, porque a gente sabe das ligações políticas que há entre a cúpula da OMS e o governo da China, política ideológica. Então, talvez isso tenha sido uma dificuldade, talvez isso tenha feito com que a OMS tenha relutado em admitir a pandemia. Foi um erro. Um erro do qual a própria OMS, até por suas ações, pela prioridade que deu ao assunto, acabou se redimindo, né? Então, o presidente faria muito bem a ele próprio, né, ao seu governo, se simplesmente fizesse um meia-culpa. Mas eu acho que mais grave do que isso ontem foi ele desdenhar da eficácia da máscara. Aí eu acho que realmente encheu todas as medidas, né? Eu já mencionei aqui, e eu gosto sempre de lembrar essa comparação, digamos assim, ou essa definição que nos foi dada aqui, que foi uma entrevista que nos concedeu no jornal Gente, o Dr. Celso Granato, que é infectologista, diretor do Grupo Fleury, em que ele defendendo o uso da máscara, né, ele falando que a máscara é uma vacina, né? Quer dizer, tem a eficácia de uma vacina. Quando você usa máscara, é como se você estivesse momentaneamente ou temporariamente, enquanto está com ela, imunizado.
porque você não contrai qualquer doença, né, pelas vias respiratórias, e também não está protegendo os outros que estão na sua companhia ou por quem você passa. Então a máscara, não há dúvida nenhuma que é a melhor, como é que eu diria, a melhor arma, por enquanto, que nós temos para nos protegermos do Covid-19, é a máscara. A gente tem um presidente da República que desdenha disso, é de fato muito triste. É até triste citar essa história do Drauzio Varela, viu, Cláudia? Porque o vídeo que foi usado, e essa é uma das técnicas mais comuns de produção de desinformação, de desordem informativa, a gente estuda assim, né? É pegar uma informação verdadeira e tirar ela do contexto. Esse vídeo foi divulgado em janeiro pelo Drauzio Varela, em que ele usa essa expressão, mas ele falava que era uma gripe, tal, dava as informações técnicas. Naquele momento, em janeiro, ninguém sabia que isso ia acontecer. O potencial do coronavírus 7 gerações antes não era nada parecido com dessa geração de coronavírus. Então, ali, se você pegar um vídeo nosso conversando em janeiro, e eu não estava aqui ainda, mas se a gente pegar um vídeo nosso de conversando em janeiro, as informações vão ser todas verdadeiras, mas para aquele contexto de janeiro. Em maio, era um cenário completamente diferente. Então, não dá para falar, para usar essa informação, só que citar isso porque é uma coisa que incomoda mesmo. Não é que o vídeo que ele fez foi uma mentira, que ele estava falando disso. Até no contexto em que Bolsonaro fala essa palavra gripezinha, já era maio. E reafirma agora em que a gente está num movimento de queda da curva, mas ainda com um dos cenários mais graves do mundo. Então, é só para deixar claro. Mas qualquer um de nós pode cometer esse erro, né? Nós Sim. leigos, né? Agora, um médico não pode cometer esse erro, não pode fazer uma avaliação tão apressada quanto ele fez. Mas tudo bem, ele se redimiu, ele corrigiu, etc. Tanto quanto a gente esperava que o presidente da República fizesse o mesmo, né? Ele foi infectado, gente da família dele também. Sim. A mulher dele foi infectada, ele sabe a gravidade da doença, né? Ele continua desdenhando disso e é muito ruim para um líder de massas como ele é.